senhoras e senhores, vamos começar mais esse aulão, links aqui. Seu negócio está preparado para LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, né? Meu nome é Caio Camargo, eu sou diretor comercial da Links, tenho o prazer de estar aqui com vocês hoje nesse aulão. Comigo aqui está Fernanda Salve. Fernanda, tudo bem? Salve, salve, Fernanda! Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bora lá. E também nessa aula tão esperada. E com a gente também aqui está a Geisa Trevisan também, tudo bem? Geisa, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Então, vamos passar para vocês um pouquinho do que a gente vai passar nesse aulão. Então, sobre o que a gente vai bater o papo aqui hoje, pessoal, sobre o que é esse aulão e tal. Então, a gente dividiu esse aulão em 3 partes para vocês. A primeira parte é o porquê. Né? Por que o varejo precisa se preparar para a LGPD? Né? Teu negócio está preparado? É uma introdução para vocês entenderem um pouquinho do LGPD, do que se trata e como é que a gente vai tocar esse assunto, tá? Na segunda parte, a gente vai falar do o quê. Então, assim, tudo o que você precisa saber sobre a LGPD com a Geisa Trevisan. E, por último, como resolver. Vou apresentar uma solução para vocês que é o Reshop LGPD, para que você se prepare aí para a Lei Geral de Proteção de Dados e possa aí, né, estar preparado para o que vai acontecer e como as questões aí que envolve a lei, os seus consumidores, né, as multas, nessa conversa toda. Vamos nessa. Então não esqueça, você que está chegando com a gente, ó, aqui do lado eu tenho um chat, você pode colocar aqui, escrever o que você está achando da questão, mandar pergunta para a gente, participar é muito legal. Isso aqui, apesar de ter o nome aulão, isso é uma conversa aberta entre nós e vocês, tá? Eu tô com 2 telas, parece que eu tô conversando olhando pro lado, mas é que é para monitorar, tá desse jeito, mas eu tô conversando com vocês aqui nessa história, tá? Vamos lá. Todo mundo já se deparou com isso em algum momento, quando estava assinando lá, assistindo, fazendo uma conexão no Netflix, ou vai baixar um aplicativo, ou vai comprar no e-commerce a primeira vez, né? Vocês já tiveram lá de frente, por exemplo, naquelas 2 regrinhas básicas, aquelas 2 caixinhas que você dá aquela ticada básica lá, li, aceito, concordo com os termos de uso, né? Ou sim, aceito receber notificações e promoções, né? Isso envolve você estar autorizando, né, que aquela empresa, aquele aplicativo, aquele site, né, trabalhe as informações que você tem à disposição, que você está cedendo para ele naquele momento, normalmente num cadastro que você está fazendo, na primeira compra que você faz na internet, por exemplo, né, para que ele utilize essa história, certo? Mas qual que é a nossa expectativa quando a gente clica essa história, né? Puxa, é que aquela empresa, a partir daquele momento, entenda quem eu sou, entenda o que eu compro, entenda o que eu tenho interesse, crie ofertas especiais direcionadas ao meu perfil, ao que eu gosto de comprar, ao que eu gosto de consumir e tudo mais. Se isso é a nossa expectativa, nossa realidade está muito distante disso, né? A gente não aguenta mais receber, por exemplo, na caixa de e-mail um maldito spam. Né? O spam, que é o lixo eletrônico, né? E agora esse lixo eletrônico já ficou o lixo eletrônico 2.0, né? No meio dessa história, desse contexto de receber tanta mensagem, tanta coisa, né, que você não queria receber, né? Quem nunca, por exemplo, se irritou ao receber a ligação da operadora de TV a cabo ou da operadora de telefonia, né, querendo te ofertar um pacote, né? No seu telefone, você, no meu, toca praticamente todo dia, né? E de repente você fala assim, meu Deus do céu, eu não aguento mais receber esse tipo de telefonema, eu não sei quem dê meu telefone para esses caras, ou por que esses caras me ligam tanto, mas eu não quero mais receber esse tipo de informação, eu não quero mais que, de fato, assim, me incomodem para ser educado, né? Me incomodem sobre esse tema, me incomodem sobre o serviço, não quero mais receber esses e-mails, não quero, e a maioria das vezes que você falou que não gostaria de receber, você continua recebendo, né? Por isso que a gente começou a falar um pouquinho de Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Essa necessidade no meio da pandemia, no meio do contexto da pandemia, a gente está digitalizando e modificando a forma de se comunicar, por exemplo, o WhatsApp, né, mudou as ferramentas, né? O WhatsApp, que lá no começo da pandemia, ou quando a gente começou a usar, né, em 2020 ou 2019 para trás, era uma ferramenta de comunicação entre você e as pessoas. Vocês já perceberam que ele virou uma mídia? A quantidade de lixo eletrônico que você recebe, de JPEG de oferta daquela loja que você nunca comprou, ou num PDF do supermercado que você foi uma vez lá, se cadastrou para receber o tabloide, né? Uma mensagem de texto daquela loja te dando desconto para você comprar no site, né? Você não aguenta mais. Então, assim, o teu WhatsApp, metade dele hoje está quase virando o teu lixo eletrônico. Você tem que bloquear a gente o tempo todo, que você fala, por que essa pessoa está me mandando essa história, né? Então, o WhatsApp virou mídia, uma mídia de comunicação, de informação, de promoção, né? E até mesmo virou esse tema do tal do spam nessa conversa toda, né? Por isso que a gente vai falar um pouco dessa Lei Geral de Proteção de Dados, né? A questão das empresas em si, né? A preocupação que as empresas estão tendo, na verdade, assim, ó, o consumidor vai começar a se proteger cada vez mais. Frente a toda essa questão, e a gente vai colocar essa questão e por que a gente começou a trabalhar a LGPD, mas assim, frente a tudo isso, o consumidor, ela é uma arma para que o consumidor se defenda
desse tipo de ação, né? Pense em você como consumidor, quanto você fica irritado, né, em receber uma informação não desejada, né, uma oferta que você não faz nada de sentido para você, né, não tem nada a ver com o que você compra ou com o que você teria intenção de comprar. Então, qual a defesa que você tem por isso? Então, a defesa hoje está dentro dessa Lei Geral de Proteção de Dados, né, e é muito importante falar, não é sobre promoção, tá? LGPD não é só sobre ficar mandando mensagem de oferta. LGPD é sobre como a empresa guarda os dados. LGPD tem a ver com as informações que estão lá no banco, naquela conta digital que você tem, na senha que você usa para usar a Netflix, o Google e tudo mais. São dados que estão lá. Todo mundo está vendo o problema, não entra no Mercado Livre, tem lá um negócio agora de você bater a foto do seu documento, né? E ainda é opcional, porque se eles colocarem lá que é obrigatório, mandatório, você vai ter um problema, eles vão ter um problema de LGPD, porque quem é que armazena com segurança aquelas fotos dos RGs, dos CPFs que as pessoas estão batendo, né? É um pouco disso. Qual que é a segurança que a empresa dá? Se acontecer alguma coisa do outro lado, qual que é a segurança que a empresa vai dar para que meus dados não são vazados? Vocês estão vendo o tempo todo coisa de vazamento de dados. Na Europa explodiu um caso de vazamento de dados. Aqui no Brasil roubaram não sei quantos CPFs. Você pode ser clonado a qualquer momento, né? Então, é um pouco disso, dessa questão da segurança do dado, daquele outro que resolve manter o dado com ele, né? Então, num site é fácil. Quando você está num site, a primeira compra, vocês já viram isso N vezes, né, nas suas compras, né? Principalmente no meio de tempo de pandemia, né? Com a questão do digital tão forte, tão exponencial. Você é novo por aqui, cadastre-se. Normalmente, para você comprar num site ou começar a usar uma plataforma, seja uma de vídeo, por exemplo, tal, você tem que fazer um cadastro. E normalmente é fácil você, como eu coloquei lá em cima, mostrar lá, clicar as caixinhas que você aceita receber oferta, que você aceita, até para entrar nessa plataforma você teve que clicar uma caixinha que você concordava, né, em entrar nessa plataforma e colocar o seu e-mail e CD nessa história. Mas e na loja física, né? Quando o cara tá lá no meu restaurante, no meu bar, no meu café, quero me envolver com aquele consumidor. Hoje é de suma importância que eu esteja próximo desse consumidor e eu consiga ativá-lo ele, né? Então, puxa, a pessoa veio no meu café, eu sei que ela trabalha aqui no escritório, ela veio hoje no meu café a primeira vez. Como é que eu posso mandar, por exemplo, um torpedo ou um WhatsApp para aquele cliente e falar: volta aqui que eu tenho uma oferta super bacana para você hoje, né? Nesse tempo de retomada do escritório, como é que você vai se tornar atrativo, né? Pessoal dos restaurantes, como é que eu faço a pessoa que comprou comigo alguma coisa hoje pelo delivery, compre comigo também amanhã e que não seja talvez através dos marketplaces, dos aplicativos, né? Como é que eu crio um canal direto de conversa com o meu consumidor, respeitando ele e autorizado por ele, né? E dá para fazer isso também na loja, tá? E a gente tem que lembrar, se a gente está num contexto que está todo mundo digitalizado, se 10% do varejo brasileiro, inclusive a parte de serviços tal, nesse bolo todo, né, de alimentação, 10% disso está no online, a gente tem que lembrar que 90% do varejo ainda acontece no varejo físico, né? No nosso balcão lá, 90% das vendas estão lá. Pode até ser que em algum momento o teu delivery seja gigantesco dentro da tua operação, ou que a tua operação seja quase que exclusiva de delivery, tá? Mas quando a gente fala de Brasil, da complexidade do nosso país, de fato, a maioria absurda dos negócios ainda acontece no balcão, na loja física, tá? E não tá fácil, pessoal. No meio de uma contexto de eu tenho que voltar meu negócio, eu tenho que começar a vender, eu tenho que recuperar a venda, né? O pessoal tá retomando, eu preciso investir em outros lados, né? Embora não esteja fácil para ninguém, né? E o varejo depende do tipo de mercado, tipo de segmento, está mais afetado ainda do que alguns mercados, né? Turismo, por exemplo, muito mais afetado do que a alimentação, né? Nem por isso a gente consegue postergar o assunto da LGPD. Ele já tinha sido postergado, em agosto começou a vigorar, né? E ele está vigorando, está na rua, está acontecendo, certo? Então as decisões têm que ser tomadas agora, não dá mais para postergar, certo? Aí você fala assim, olha as questões, né? Ano passado, tá? Aqui, ó, 30 de setembro de 2020, certo? Exatamente aí quase um ano atrás. Antes de começar a valer a LGPD, como a gente pensou que estava. Já está valendo, a Geisa vai falar essa história desde lá, mas antes da gente pensar e começar, começa a valer em agosto, começa a valer. O ano passado, uma empresa, né, uma construtora, foi multada em R$10 mil por conta do LGPD. Você sabe qual que foi o problema dela? Uma pessoa, né, foi comprar, um consumidor lá, um cliente, foi comprar um apartamento. Quem já foi visitar apartamento modelo sabe lá, tem lá uma lista de decorador, paisagista, o cara do móvel, o cara da cozinha, o cara do banheiro, né? Tem uma série de pessoas lá que fizeram aquele modelo decorado. O cara comprou o apartamento, no outro dia, aquelas 30 empresas ligaram para o cara para vender serviço.
O senhor comprou um apartamento XPTO, não sei o que lá, o senhor não está afim aqui de contratar uma decoração, tá? Começou a invadir, e o cara se irritou e processou. Ele falou, eu não autorizei nenhuma empresa a me ligar, eu comprei um apartamento. E ele ganhou a causa, então já existe, já vai falar dessa história, né? Já existe causa ganha nessa história, ou seja, já abriu o mar para que outros consumidores processem empresas, né, que estejam aí violando a privacidade e tudo mais nessa história toda, né? Esse assunto é para valer? Só que na Europa, a lei de dados na Europa, né? O que está acontecendo? Isso aqui é um dado das maiores multas aplicadas na Europa somente entre janeiro de 2020 e janeiro de 2021, tá? Ó, Google foi multado por as questões de LGPD. Eu estou falando LGPD, lá tem outro nome, GDPR, mas assim, é o nosso LGPD, em 56,6 milhões de dólares, tá? E vocês estão vendo, a H&M 41 milhões, TIM 31 milhões, vocês estão vendo aqui nessa lista, por exemplo, Google 2 vezes. É porque tomou 2 multas, isso aqui não é uma somatória de multas pequenas, é uma multa de 56 milhões, uma outra multa ainda de 7,9 milhões, né? E aqui no Brasil vai bater pesado essa história, pessoal, vai bater pesado essa história, por isso que é tão importante que vocês acordarem. Vai falar, mas e a base que eu tenho? Faz anos que eu estou no mercado, 10 anos, 15 anos, coletei um monte de e-mails, um monte de telefones. Eu comprava lá no centro aquele CDzinho, aquele CD-ROM bacaninha, com milhões de dados, que eu colocava lá vários e-mails do Hotmail, do UOL, na minha base de dados, né? Poxa, são anos de informações coletadas, milhares de clientes. Eu posso continuar a utilizar desse jeito? Eu posso continuar a mandar um spamzinho para ele de vez em quando? Né? Você pode. Você pode. A questão é o seguinte, não é o PROCON que vai te multar, né? Não tem um órgão federal que está fiscalizando essas coisas. A questão é que se o consumidor se sentir lesado, ele vai te processar. A questão é que a maioria dos consumidores ainda não entendeu a questão da LGPD na prática para a vida dele. Essa cultura para o consumidor ainda não está estabelecida. Mas se você está fazendo errado, se você está descoberto, você está usando essa mensagem do modo não autorizado, e teu consumidor resolver hoje te processar, ele consegue. Assim, eu posso continuar fazendo isso? Pode. Conta com a sorte. A questão é que você está abrindo a oportunidade para ser processado. E o que a gente sabe de Europa e de outros países, né, é que existe o tal dos advogados de porta de cadeia, né, que é aqueles caras que ficam buscando os casinhos pequenininhos. Desculpa, viu, Geisa? Desculpa o termo, mas é o termo genérico, tá? Não briga comigo. Depois ela vai brigar comigo, né? Só não me processa. Mas o que eu falo assim, brincadeiras à parte aqui, né? É aqueles caras que de fato estão querendo criar caso nessa história, querem cutucar, né? Então pode ser que tenhamos pessoas, né? E não estou falando de advogado, mas pode ser consumidores que vão lá se cadastrar no site de vocês, se descadastrar e pedir, e esperando que vocês continuem a mandar mensagem para ele processar você. E pior, ele tem direito para fazer isso. Se ele pegar um vácuo seu, ele pode te processar por isso, né? Então, assim, temos que tomar muito cuidado com essa história, né? Então, só para fazer essa breve introdução para vocês, né, para a gente dar esse insight dos riscos que estão nessa história, e por isso que é importante vocês continuarem com a gente, dar sequência escutando a gente aqui. Vamos saber mais um pouquinho sobre a LGPD e como preparar o teu negócio. Então, vou passar para vocês agora para a Geisa. Geisa, tudo bem? Boa tarde, bora lá? Bora lá. Eu quase que não preciso mais dar aula, viu, Caio? Vou te falar, viu? Você já fez a introdução necessária. Boa tarde a todos. Como o Caio falou, a LGPD ela tem muito detalhe, né? E para longe daquilo que a gente acha que é só mais um peso para o varejista, um peso para o comércio, um peso para o negócio, ela, na verdade, gente, veio para nos proteger, nós, indivíduo, nós como indivíduo. Vamos pensar primeiro, eu sempre gosto de começar falando para vocês, primeiro a gente precisa pensar um pouco na gente, né? Onde estão os seus dados agora? Quando você responde, quando você dá seu e-mail, quando você dá o seu CPF, o seu endereço, onde estão os seus dados? Quando você abaixa alguma coisa, né, vem aqueles links no WhatsApp, eu dou risada, né? Tem aqueles links que vêm e aí ele fala, né, clique aqui, como é que é? Clique aqui para ganhar não sei o quê. Clique aqui porque eu tenho um emprego para você. Não tem isso agora, gente? Não sei se vocês estão sabendo aí. Então tem várias muito para trocar, para validar o voucher lá do cartão Bolsa Família lá, tem um monte de coisa, um monte de pegadinha, né? Um monte de coisa. E assim, tá, como que essa pessoa conseguiu meu telefone? Onde que ela foi buscar isso? A gente tem que se perguntar, a gente tem que ser um pouquinho mais profundo nisso, mas medida a nossa proteção. E aí, gente, vamos pensar na nossa família, né? Você baixou um jogo lá para o seu filho, né? Você baixou um jogo para o seu filho, aqueles joguinhos, eu tenho criança em casa também.
dependendo da forma, antigamente, agora menos, gente, eles vinham para você informar qual era a idade da criança, do que ela gostava antes de você baixar. Isso para quê? Para que possa colocar propagandas para você. Então, existem várias formas. Os dados são protegidos para que a gente não seja enganado, ou ludibriado, ou levado a fazer algo que nós não gostaríamos de fazer. Só contando uma coisa para vocês muito interessante, eu estava lendo sobre a proteção de dados, né? E quando ela começou e tudo, claro, ela começou há muito tempo atrás, na verdade foi na Primeira Guerra Mundial, mas o ápice da utilização maléfica dos dados, antigamente, foi depois da Primeira Guerra Mundial, o governo alemão, os alemães que morreram, eles pediram uma lista para todas as famílias com o nome, endereço e qual a religião dessas pessoas, porque o governo ia enterrar os mortos. E depois, o que aconteceu? Vocês imaginam? Tinha uma lista com todos os dados de todas as famílias no governo alemão. Quem entrou no poder? Vocês lembram? Hitler. Hitler sabia de tudo. Ele sabia exatamente aonde estava cada família de judeu no país. E, a partir daí, começou-se aquilo que vocês já sabem da história. Então, veja, gente... Ai, Geisa, mas isso está muito longe da gente, será? Esses dias passou aqui no jornal um novo assalto, não sei como é que está aí a vida de vocês, né? Em que as pessoas chegaram vestidas para coletar o sangue de uma senhora num determinado condomínio. Eles sabiam que ela tinha feito o pedido, sabiam o nome dela, sabia exatamente a casa, o endereço. Onde eles pegaram isso, gente? Como que aconteceu isso? Ninguém acorda e fala, hoje eu vou assaltar, eu vou assaltar aquele condomínio, eu vou falar que aquela pessoa pediu sangue, né? Pediu para ir tirar sangue domiciliar, né? Aquela coleta domiciliar. Então, veja que os dados, eu estou sendo alarmista aqui, mas os dados vazados, eles geram um prejuízo muito grande, gente. Tá? Então, vamos começar lá. Pensando nessa lei que é legal, tá? Ela é bem bacana. Para que ela serve? Eu tô igual o Caio, eu tô conversando com vocês olhando para a tela grande aqui do lado, tá? Então, ela serve para a garantia dos direitos fundamentais de liberdade, privacidade e da livre formação de personalidade. Por que a lei está preocupada com a livre formação da personalidade? Porque já se sabe, né, que os dados, quando utilizados, podem mudar ou não uma opinião da pessoa. Inclusive, podem alterar decisões ou definições em campanhas eleitorais, gente. Tem ali o Dilema das Redes Sociais no Netflix, para quem ainda não assistiu, vá lá e assista para vocês verem o tamanho, como é agressivo quando você tem uma quantidade grande de dados e você consegue manipular as pessoas que enviaram aqueles dados, tá? Por que ela existe? Os dados pessoais são protegidos porque podem trazer prejuízos ou benefícios, é isso que a gente está falando aqui. Pensa lá, né? Esse exemplo da guerra, né? Da Primeira Guerra, ele é muito... Eu acho que ele fixa muito na gente, né? Realmente causa ali um prejuízo ou um benefício. Como que a LGPD atua? Ela define as regras para a utilização de dados pessoais. Gente, a LGPD, ela veio apenas dizer assim, os dados pessoais são protegidos. Ok que eles são protegidos. E como que nós vamos protegê-los? Tá? Como que a gente tem que fazer? A gente, indivíduo, e a gente quem está tratando com esses dados pessoais, ok? Vamos pensar lá, vamos dar um exemplo já, me ajude aqui, Caio e Fer. Aqui nós estamos falando com o Food, né? Como que vocês recebem o pedido de vocês ali no balcão? É num software que vocês marcam o pedido da pessoa? Porque às vezes, né, tem que colocar o CPF para nota, o endereço, ou vocês ainda marcam com o papelzinho? Né? Coloca o papelzinho, marca e vai deixando aquele monte de papelzinho com dados pessoais dos lados. Como será que está atuando o nosso negócio? Veja, hoje eles já estão bacaninhas, eles estão colocando já o CPF ali do cliente no PDV e tal, tem já toda uma integração, que a gente vai falar no final, mas está melhorando. Porque Food, antigamente eles não queriam conhecer o cliente, né? Que é uma operação muito rápida. Mas eles sentiram a necessidade agora de tratar o cliente para trazer, né? Tem bastante concorrentes aí. Então, eles começaram a tratar o cliente de forma diferente, né? A gente vê o mercado se modificando em relação ao cliente. Então, acho que agora, por isso que a gente resolveu fazer esse aulão aí da LGPD. Esquece o papelzinho, certo? Posso falar uma experiência que eu tive
na área de food, que foi, assim, fantástica na pandemia, fantástica, assim. Todo mundo, no começo da pandemia, o pessoal de food aqui tá ligado com a gente, né? Todo mundo achou bacana no começo, as primeiras que fizeram isso, deu certo, né? Deu tal, a hora que eu vou pedir lá um hambúrguer, o pacotinho que vinha hambúrguer fala, obrigado, Caio, pelo seu pedido, escrito a caneta, né? Isso era super legal no começo, mesmo que fosse um bilhetinho escrito, obrigado por estar apoiando a gente nesse momento e tal, e muita gente fez isso, né? Isso é legal. Mas depois de um tempo, vocês consideram aqui que isso virou meio paisagem, né? Todo mundo começou a fazer e tal, então assim, não estava mais dando encantamento essa operação para você, né? Tem muito cliente que a primeira vez que recebia achava bacana, mas a primeira vez, a 10ª vez que você recebe escrito a caneta, você já não dá mais nem bola para a história. É igual o cara que vai no Starbucks todo dia, ele nem liga mais que o nome dele tá escrito no copo, né? Já virou paisagem, né? Só que um dia eu pedi uma pizza, numa pizzaria bacana lá, que tem lá na região do ABC onde eu moro, e aí veio o bilhetinho dela, escrito a caneta, papelzinho branco, tá igual, né? Com aquela dedicação pessoal de ter feito papel. Caio, muito obrigado. Nós descobrimos que esse aqui é o 4º pedido que você faz com a gente nesse mês, cara. E a gente tá muito feliz de você continuar a comprar com a gente. Nem eu lembrava que era o 4º pedido que eu fazia com eles. Mas entender quem eu era e saber o quantas vezes eu já comprei com eles mostrou que eu era mais do que uma coisa. Então, ter a gestão de dados, além do LGPD que a gente está falando, é de suma importância para você encantar o cliente do outro lado. Faz diferença ainda. Precisa de muito pouco para encantar o cliente. A gente precisa de muito pouco para tocar ele do outro lado, para entender quem é a gente e o que a gente pode fazer. Segue o jogo, Geisa. Vamos lá, então. Ainda bem que todos aqui não fazem, não deixam papeizinhos marcados aí com os dados. Devem ter. Mas vejam, gente, a importância. Esses papéis, você pode até marcar, mas você não pode deixar ele solto por aí, né? No balcão, para qualquer um ver. Então tem que ser num lugar fechadinho, que só uma pessoa tenha acesso. Ou acontece sempre, eu imagino, chega um currículo ali no balcão, né? Alguém coloca um currículo ali porque quer emprego naquele estabelecimento, naquele restaurante, enfim, naquele fast food. O que é feito com esse currículo? Vamos pensar? Vocês estão levando para dentro do administrativo, deixa numa gaveta fechadinho ou não? Fica lá no balcão para todo mundo ver, aí um passa, faz de rascunho, né? Então, veja, a LGPD, ela está no campo dos dados e a gente costuma pensar muito em software, né? Muito no data lake, alguma coisa assim, mas também esses pequenos cuidados, essas identificações do nosso dia a dia com dado pessoal, a gente pode praticar. Então, se chegar um currículo, a primeira coisa que você tem que treinar os seus colaboradores a fazer chegou alguém com currículo aqui, leva direto para o administrativo, coloca virado na mesa, né? Porque ninguém precisa ver aquela pessoa, ninguém precisa saber o CPF daquela pessoa, porque o currículo vem com muitas informações que podem identificá-la. É só para vocês entenderem aqui um exemplo muito prático do dia a dia que a gente pode atuar preventivamente com a LGPD, tá? Então, pensando lá o que são dados pessoais. Então, os dados pessoais, isso aqui é tudo conforme a legislação, tá? Eles permitem identificar direta ou indiretamente um indivíduo que esteja vivo. O que é direta ou indiretamente? Um CPF identifica alguém diretamente, certo? Muito bem. Um endereço identifica alguém diretamente? Depende. Vamos pensar naquele endereço que tem várias casas, ou no endereço que não identifica o apartamento. No entanto, ele não identifica diretamente, mas indiretamente, se você for pegando outras informações relacionadas àquela pessoa, você vai conseguir chegar nela. Então, existe uma diferença, vou dar um exemplo aqui do CNPJ. CNPJ é um cadastro da pessoa jurídica. No entanto, se você for até o cadastro público, você vai ver os sócios daquela pessoa, né, daquela pessoa física. Então, veja que existe uma identificação indireta aí. Percebam que aqui eu coloquei alguns exemplos que são utilizados aí, que eu acho que chamam mais atenção. Claro, nome, gênero, CPF, local de nascimento, telefone, endereço residencial, localização via GPS, tá, gente? Para quem gosta de botar lá, né, no Facebook, para quem gosta de colocar sua localização, prontuário de saúde, cartão bancário, histórico de pagamentos, tá aí o Caio que nos deu um exemplo, né? Eu chamei de histórico de pagamentos, mas pode ser histórico de compras, né? Ele identificou o Caio, né? Olha, tantas vezes a pessoa veio aqui, ele é assim, ele é alto, forte, é isso, né, Caio? É alto, é forte, gosta de musculação, é o Caio. Aí, 4 vezes aqui, pronto, acabou, né? Então,
o ser indireto, ele está vinculado, a legislação ela protege tanto os dados que nos identificam imediatamente, quanto indiretamente. A legislação também fala, gente, peraí. Existe uma proteção bem especial para os dados que são considerados sensíveis. Então, que dados são esses? São os que revelam a origem racial, étnica, convicções religiosas ou filosóficas, opiniões políticas, filiações sindicais. O que acontece, gente? O dado pessoal cru, né, ele mostra quem eu sou. Os dados sensíveis, conforme dizer quem eu penso, no que eu acredito, da onde eu vim. Então, veja que o leque aqui abre, né? Quando você tem esse tipo de dado, você pode utilizar ele desfavoravelmente ao titular. Tá? Vamos pensar o que acontecia antigamente no Brasil, por exemplo, como eu tinha uma doença pré-existente, isso era informado ao plano de saúde, sem a minha autorização. O que acontecia? Existia uma diferença, né, no que cobrava para mim. Então, veja, gente, muitas das coisas, esse é só um exemplo, mas outras coisas aconteciam em relação a essas informações sensíveis. Bom, tratamento de dados, em resumo, então, é o processo de coleta, armazenamento e compartilhamento das informações. Trazendo aqui para a nossa realidade, né? O que seria coleta? A gente não falou ali sobre o currículo, né? A partir do momento que a pessoa deixou o currículo ali no balcão do nosso estabelecimento, eu peguei esse currículo, eu tô coletando. A partir do momento que eu trouxe dentro do meu estabelecimento, eu estou armazenando, certo? E aí, o compartilhamento eu posso fazer com o meu contador, não posso? Porque se eu me interessei pelo currículo, eu vou e mando para o meu contador, porque ele provavelmente vai acionar, e nós vamos acionar e contratar essa pessoa. Veja, gente, que é muito do nosso dia a dia. Isso pode ser com um pedido. Então, a pessoa ligou e você pediu o CPF, o endereço e o nome, porque você precisa preencher a nota fiscal. E deixar ali no cadastro para, eventualmente... e considerando aí o que a gente vai falar do Reshop mais para frente, você vai pedir autorização para a pessoa para mandar promoções e tudo mais. Então, você coletou, você vai ter que armazenar num lugar seguro, né? E aqui eu peço muita atenção com as máquinas que ficam lá no chão do restaurante, né? E que todo mundo mexe, o HD que fica lá, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. E o compartilhamento dessas informações. Com quem eu compartilho? Com quem eu estou mostrando essas informações, tá? Caio, Fernanda, alguma coisa para colocar aqui? Não? Então, vamos lá. A LGPD, gente, ela tem alguns personagens, tá? O Caio até falou, olha, há 1 ano ela já está sendo aplicada. De fato, hoje, a última estatística que eu tenho informação é que nós temos mais de 900 sentenças no país já aplicando uma multa da LGPD. Eita, 900? Nossa senhora, 900, essa é nova, hein? Essa foi boa, essa foi muito boa. 900 multas, olha lá. Mas o que acontece aqui, né? A multa, mas Geisa, 900, a multa começou a vigorar agora em agosto, mas, gente, a legislação, os conceitos da legislação começaram há 1 ano atrás. E ok não ter a multa, mas o que acontecia? O Ministério Público, ele aplicava outras multas baseadas no Código de Defesa do Consumidor, né? Na Lei de Proteção à Internet. Existem vários... Gente, a legislação brasileira é rica, né, gente? É uma coisa maravilhosa. Então, o que acontece? O Ministério Público ou os órgãos de defesa do consumidor poderiam, né, e podem usar outras multas, mais os conceitos da LGPD. E era isso que aconteceu antigamente, agora de agosto. Agora, eles já podem efetivamente aplicar as multas. Depois eu vou mostrar para vocês qual a quantidade de hipótese que nós temos de multa. Mas aí essa legislação, ela trouxe alguns personagens, tá? E eu coloquei aqui exatamente como está na legislação, mas aí a gente vai explicar, tá? Controlador, a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Gente, o controlador, no nosso caso aqui, é o restaurante, né? É o delivery, é quem coleta a informação. Vamos pensar ali no currículo que eu falei no começo, né? Eu aceitei o currículo daquela pessoa. A partir do momento que eu peguei, armazenei, eu sou um controlador, porque eu estou de posse daqueles dados. Se eu não quiser mais aqueles dados, eu tenho que destruir aquele currículo.
né? Eu vou destruir de forma que ninguém venha saber quais os dados pessoais que estavam ali. Operador, ó, Fernanda e Caio, se vocês quiserem colocando outras hipóteses aqui de controlador no setor, a gente vai falando, tá? Pode deixar. O operador que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Voltando para o currículo, quem que é o nosso operador? O contador, né? Porque eu mandei para ele, porque ele precisa fazer o E-Social, ele vai fazer a contratação, vai preencher a carteira de trabalho, provavelmente é a contabilidade que faz isso, né? Aí para vocês. Então, esse contador, ele vai estar no lugar de operador, ou seja, ele vai manipular os dados por conta e ordem aquilo que mandar o controlador. Então, é assim, ó, contador, ó, eu quero contratar essa pessoa. Ele já sabe que ele só pode manipular os dados dentro do E-Social, dentro do, enfim, né, daquilo que é da contratação. Ele não pode mandar promoção para aquela pessoa, não está liberado para ele. Olha, eu sou contador, quero, sei lá, mandar alguma coisa para você como contador, para entregar o seu imposto de renda pessoal, enfim, alguma coisa do tipo. Titular de dados, gente, é a pessoa natural a que se referem os dados pessoais. Somos nós, os nossos filhos, né, que nós respondemos por eles, ou algum incapaz que nós respondemos. Então, titular de dados é a pessoa que tem aquele dado que identifica, né, que me identifica direta ou indiretamente. Aqui, só dando outro exemplo, tá, gente, que é interessante, quando você tem um software, restaurante, você tem o software, você pega as informações pelo telefone para entrega ou pega as informações para fazer o pagamento ali do indivíduo que está, né, nas suas mesas, e você coloca dentro de um software para controle, para pagamento. Você é o controlador e o software é o operador. Tá? Para quem tem links aqui, a Links é a operadora, ou a Stone, né? Ali, no caso do software de pagamento, de emissão de nota, é como operador, tá? Tem um encarregado, que é a pessoa, pelo controlador operador, para atuar, que é a pessoa indicada pelo controlador e operador, para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares de dados e a NPD. Gente, aqui no Brasil, o nome DPO, ele vem da Europa, tá? Aqui no Brasil é encarregado. Então, essa pessoa que é encarregada, ele vai ficar responsável por disseminar a LGPD na empresa, por entender como pode melhorar, né, a tratativa entre os funcionários e os dados pessoais, como ele pode auxiliar o operador a tratar melhor os dados pessoais. Quando a gente pensa em encarregado, a gente pensa em grandes empresas, né? Na Links nós temos, que é a Deborah, eu deixei aqui até no final da apresentação os nossos nomes, a Stone também tem, né, a dela, e nos pequenos empreendimentos, hoje tem uma discussão lá na NPD, que é a agência que vai cuidar, né, de como regular a LGPD, dizendo, assim, existe uma consulta pública, na verdade, dizendo que pequenos estabelecimentos ou comércios até um determinado valor não precisarão de encarregado. Mas isso aqui, gente, isso não é norma ainda, tá? Isso é uma consulta pública em que eles estão pesquisando, porque a realidade do Brasil é uma realidade um pouco mais complexa, né? Eu vou ter que contratar um encarregado, então existe um encargo maior para aquele que é pequeno. Então, isso é hoje, o que a legislação fala? Tem que ter. Hoje tem que ter, mas existe um estudo para não ter mais, uma probabilidade de não ter mais. Só que isso, gente, o fato de não ter um encarregado não desonera nenhuma pessoa jurídica de cuidar dos dados, de reavaliar a questão do consentimento, reavaliar as bases legais, como esse dado está sendo tratado dentro de casa, tá? Então, talvez você não tenha que pagar futuramente aí a pessoa de um encarregado, mas isso não quer dizer que você não vai ter que automatizar as possibilidades da lei para cuidar desse dado que você tem. Ficou claro, gente, isso? Às vezes eu me preocupo porque é meio... Ficou? Então, tá bom. E a NPD, que é a nossa agência federal maravilhosa, que vai publicar todas as normas sobre a LGPD. Então, gente, tem a LGPD, que é a legislação federal? Tem, mas a partir dela virão várias normativas que vão direcionar o setor. Inclusive, nós já temos ISOs que falam de como os programas de computador, né, eles têm que se comportar diante da legislação. E a Links, muito atenta a isso, né, todas as ISOs que saem relacionadas à LGPD e as nossas soluções precisem de alguma adequação, a gente já faz adequação internamente, tá bom?
Penalidades. Vamos falar um pouquinho das penalidades? Assim, gente, não é para ter medo, né? Mas é para a gente entender o tamanho ali do problema. Antigamente eu trazia um slide com 3 hipóteses. Eu resolvi trazer tudo agora, viu, Caio? Porque eu falei, vamos deixar todo mundo entendendo o tamanho do problema, tá? Pode começar com uma advertência, tá? A pessoa jurídica ou a pessoa física que trate dados, que a NPD vai chegar e falar assim, olha, querido, muda esse processo aqui. Não tá legal, você tá fazendo errado. Pode ter uma multa de até 2% do faturamento da empresa, limitada a 500 milhões de reais por infração. Gente, por infração significa assim, ó, um CPF... vamos pensar nos papeizinhos? Eu deixei vários papeizinhos no balcão. É 2% sobre cada papelzinho que está lá no balcão sem proteção, tá? Não é 2% para tudo, é 2% de cada vazamento de dados. Então, veja aqui que o Brasil ainda limitou a 50 milhões, mas o Caio mostrou lá que o Google não foi limitado, tá? Ele teve uma multa muito maior. Multa diária, enquanto você não reverteu o processo que deu o prejuízo, né, ali aos dados, você tem uma multa diária. Eu coloquei aqui, bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até sua regularização, ou seja, vamos pensar que isso aconteça no restaurante, você perde o seu cadastro de cliente até que se regularize. Então, esquece a história de mandar, né, caso você tenha regularizado mandar promoção ou, enfim, regularizado a venda, você vai perder. Suspensão parcial do banco de dados a que se refere a infração pelo período máximo de 6 meses. Suspensão do exercício da atividade de tratamento de dados. Ou, né, o pior, que eu acho que é a proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados. Gente, é muito sério isso, porque, veja, nós temos uma garantia constitucional em que a gente não pode proibir a pessoa jurídica de exercer o seu comércio, tá? Vou traduzir aqui. E veja que por conta dos dados, ele pode ter uma proibição parcial ou total do exercício da atividade relacionada ao tratamento de dados. É muito sério, pode fechar o negócio. Acabou, e você não pode mais atuar naquilo. Claro que isso é uma situação que eu imagino que nós vejamos com raridade. Eu imagino que aí nós vamos ficar na multa, nas advertências, mas é importante que vocês saibam que a legislação trouxe essa possibilidade, que é muito séria. Caio, Fer, querem colocar alguma coisa? Então, vamos lá. Fer, acho que está chegando alguma coisa no site, depois a gente fala, né, no chat ali. Então tá, Geisa, tá bom. Então vamos operacionalizar a LGPD? Falamos do conceito. Gente, a LGPD tem muito mais coisa, tá? Mas falando aqui, trazendo um pouco para o dia a dia, a gente tenta tirar o conceito e operacionalizar. Direito do titular de dados. O que acontece? Quando eu chego lá para comprar algo e eu sei que eu já estive naquele estabelecimento, eu posso perguntar, escuta, vocês têm meus dados? Meus dados ficaram guardados aí? E imediatamente vocês têm que dizer sim ou não. Sim, nós temos. Não, nós não temos. Então, nesse momento, esse cadastro de quem está à frente, né, ali no balcão, tem que ter o treinamento para responder por essas questões. Tá? Aí eu posso dizer assim para vocês, falando em correção de dados pessoais aqui, então, por favor, eu gosto muito do atendimento de vocês, eu quero que altere meu endereço porque eu mudei. Em tempo real, a gente tem que ir lá e corrigir esse endereço. Eu posso dizer assim, por favor, eu quero saber o que vocês têm meu aqui. Você pode me mostrar, por favor? Você tem que dar acesso a esse titular. Mostrar para ele o que vocês têm dele lá dentro do cadastro. Eu vou pular a anonimização aqui, tá? Bloqueio, vou deixar para o fim. Eliminação dos dados pessoais tratados com consentimento. Suponhamos que eu tenha dado um consentimento para receber promoções e WhatsApp, ou promoções por WhatsApp, né? E para isso, gente, precisa de consentimento. A Fer vai falar no Reshop como operacionalizar isso, tá? Mas, e aí eu digo para ele, eu não quero mais que vocês me mandem nenhuma informação, eu quero que vocês eliminem os meus dados em relação ao consentimento que eu dei para vocês.
Meu nome vai ficar no cadastro de vocês, porque eu quero receber ali a pizza, enfim, mas o consentimento, que é a promoção por e-mail, WhatsApp, eu quero que elimine. Isso tem que ser em tempo real também, gente. Não, você não dá para falar assim, você pode voltar depois que eu tô aqui pesquisando? Tá, né? Veja, pode, como o Caio falou, só que o risco aumenta, porque a legislação, a LGPD é uma legislação de risco. Então, se você não fizer aquilo naquele momento, você vai ter que mandar um WhatsApp para ele dizendo que você excluiu. Como que vai ser feito? Pensa na operacionalização disso, gente, como é complicado. Revogação do sentimento. Do sentimento foi ótimo, do consentimento. Revogação do consentimento. Quando eu dei meu consentimento para alguma coisa, eu disse, olha, pode usar os meus dados para outros fins, que sejam promoção, enfim, ligados ali ao negócio, né? E eu disser assim, não quero mais, eu não posso receber a próxima promoção. Aconteceu, gente, agora eu não me lembro exatamente a história, mas uma pessoa recebia a promoção por WhatsApp. E ela disse no WhatsApp, olha, eu não quero mais receber. E ela recebeu a mesma promoção 4 horas depois, porque o software de atualização ali daquela promoção só atualizava 24 horas depois. E houve um processo em relação a isso. Então, vejam, a operacionalização do que eu estou falando. Às vezes parecem uns conceitos muito longe, né? Mas está perto, tá? Quando a gente vê ali o nosso dia a dia, o dia a dia do nosso negócio. Anonimização, bloqueio e eliminação. Veja, quando eu chegar no estabelecimento e falar, ó, eu quero que vocês excluam tudo. Eu não quero que vocês fiquem com mais nada. Isso tem que acontecer. Dificilmente um cliente vai chegar e falar assim, anonimiza. Porque isso é uma terminologia de TI. Né? Quem vai anonimizar ou não vai ser você e o seu operador, mas a pessoa tem que entender que a possibilidade de utilização dos dados dela foi excluída. E, gente, isso até agora não tem um prazo estabelecido. Teria que ser em tempo real, mas a gente sabe que é muito difícil. Isso eu vou explicar para vocês no outro slide o porquê. Tá? E portabilidade aqui tem a ver com a gente levar os nossos dados para outro lugar, né? Pensa ali no Open Banking, pensa em laboratório, né? Que você fez todos os exames no laboratório, quer pegar aqueles exames e levar para outro, que você quer mudar de laboratório. Então, eu realmente não vejo a possibilidade da portabilidade em food. Pode ser que eu esteja errada. Me coloquem aqui no site, né? No chat, que a gente vai conversando sobre isso. Possibilidade de tratamentos de dados. Vocês podem estar falando assim, então, Geisa, ferrou, né? Não, então lascou, porque como é que vai ser isso? Como que eu vou fazer? Eu preciso do CPF do cara para emitir nota. Então, a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, como ela sabe que a gente tem muita legislação para cumprir, ela mesmo trouxe as suas exceções, tá? Gente, uma coisa sou eu ficar com os dados porque eu tenho que cumprir, eu tenho cumprimento de obrigação legal e regulatória. Outra coisa é eu usar os dados fora disso sem consentimento. Então, vamos para um exemplo? Nota fiscal. Eu cheguei no estabelecimento e falei que eu queria o CPF na nota fiscal paulista. Esse CPF vai ficar, né, com o estabelecimento e com o operador do estabelecimento, no caso de guarda de XML, e vai ficar durante 5 anos. Se eu chegar daqui 6 meses no balcão e falar exclui tudo, cansei, né? Eu não quero mais que meus dados fiquem aí, você vai excluir daquilo que se pode excluir, mas você não pode excluir de uma obrigação regulatória, porque aquilo são 5 anos que tem que ficar com você. Entendem isso? Então, nós temos hipóteses que a própria exclusão que eu falei no dado passado, ela tem que observar. Só que isso não me dá liberdade poética como estabelecimento para usar esses dados para outras coisas. Ficou claro isso? Então, vamos lá. Outra hipótese. Atender interesse legítimo do controlador ou de terceiro. O que acontece aqui, gente? Eu estou lendo só o que está em verdinho aqui. Faltou uma coisa, gente. Vamos lá. Interesse legítimo. Depois eu falo para vocês. Muita gente usa a base do interesse legítimo porque ela não vem com uma definição. Qual que é a definição mais próxima hoje que a gente tem?
O interesse legítimo, ele teria que ser assim: eu, controlador, vou fazer algo para o operador porque eu sei que aquilo é muito melhor para ele ou vai beneficiar ele de uma forma que vai sobrepor ao direito dele. Ai, Geisa, qual o exemplo? Recall. Vamos pensar? Recall. Hoje tem uma lei já, tá, gente, regularizando o recall, mas quando não tinha essa lei, ela era legítimo interesse. Veja, se eu sou uma fábrica de automóveis e eu sei que o freio de de vários carros em série saiu com erro, eu tenho obrigação de entrar em contato com esse cara, ainda que ele não tenha me dado o consentimento para entrar em contato com ele. Eu tenho que entrar como dever de ofício. Entendeu? Então, o legítimo interesse, ele é uma categoria que ele não se enquadra em qualquer coisa. A gente tem que ter muito cuidado para pensar. Eu sei que tem muito advogado que fala que tudo é legítimo interesse, mas, é claro, gente, cada um vai correr o risco que quer, mas sempre é bom questionar-se sobre isso, tá bom? Execução ou preparação de contratos. O que acontece aqui? Você tem lá no seu cadastro, suponhamos, né? Você tem uma relação em longo prazo com esse cliente. E ele fez uma compra no seu estabelecimento. Vamos pensar em mercado? A pessoa faz a compra em 3, 4 vezes. Esse cadastro, ele vai ficar ali até que se mantenha esse relacionamento, até que se termine a última parcela. Por quê, gente? Não posso eu chegar num lugar, comprar uma coisa em 4 vezes e no mês seguinte chegar lá e falar exclui tudo. Exclui tudo, ou seja, a pessoa não vai nem poder gerar mais o boleto, enfim, se gerar a forma de cobrança, não tem como, porque a lei ela não beneficiaria alguém que está de má fé. Então, pensa, voltando lá para o começo da explicação, a gente tem o que é regulatório, ou seja, aquilo que é da legislação fiscal, por exemplo, tributária, que você tem que obedecer, não dá para excluir, e você tem esse tipo de relação de consumo que também não dá para excluir, e você tem justificativa para isso. Só que você não pode usar fora disso. Não dá para usar além esses dados. Tá bom? Consentimento. Ai, gente, o consentimento é lindo. Né? Ele é lindo, mas ele dá trabalho, viu? Pensa assim, ó, para eu utilizar os dados de um titular, ele vai ter que saber, porque o objetivo geral, o objetivo máximo da Lei Geral de Proteção de Dados é que nós saibamos como os nossos dados estão sendo utilizados, gente. Nada mais, nada menos do que isso. Nós temos que saber. E aí, quando você tem um cadastro de cliente, em que você mantém esse cadastro por algum motivo, seja por conta da legislação do consumidor, quem dá garantia para o seu cliente, ou você tem um cadastro ali que organiza as relações, né, que você tem, falei de contratos, tudo que sair dessas hipóteses que a legislação trouxe, ela vai para o consentimento. E o consentimento, ele tem que ter uma gestão. E no consentimento, você tem que escrever absolutamente tudo que você vai fazer com os dados de forma clara e que o indivíduo que está lendo entenda aquilo. Já tem muito detalhe nesse consentimento, né, gente? Aqui já deu uma sofrência, né? Já dá uma taquicardia. Então, o consentimento ele tem que ser claro e inequívoco, que se chama, ou seja, o indivíduo tem que ler e entender. E você tem que dar todos os detalhes do que você vai fazer com aquele dado. É por isso, gente, que ultimamente todo mundo está recebendo aqui atualização de consentimento. Não está, não? Recebendo as caixinhas ali que o Caio falou, para tudo. Já. Hoje está uma loucura. Tem dia que eu falo, eita, e cookies na internet? Não tem cookies no site? Tudo. Tudo hoje por conta da... Gente, pensa que antes não tinha nada disso. Os caras pegavam os nossos dados... Quanto tem... Todos na atualização dos cookies. Exatamente. Então, veja, gente, antigamente os caras pegavam os nossos dados, nada era informado. Pensa o que se podia fazer antes. E hoje nós estamos o quê? Consentindo, ao entrar no site, eu faço o consentimento da utilização das minhas informações de navegação. Eu não faço não, gente, que eu sou do povo chato. Eu digo que não quero. E o site que não me dá essa possibilidade, eu entro em outro, eu entro no concorrente. Mas o consentimento, voltando aqui, ele engloba toda essa possibilidade que você tem de utilizar o dado da pessoa.
Geis, eu faço promoção aqui para mandar o WhatsApp para a pessoa. Precisa consentir. A Fernanda vai mostrar como faz isso depois, né? Ali no Reshop. A Geis, eu estou mandando e-mail de promoção. Tudo bem, ele consentiu? Não, Geis, eu estou deixando isso no legítimo interesse porque eu conversei com o meu advogado. Tudo bem. É o risco, é por conta e risco seu e do seu advogado. O importante é só deixar bem alinhado com ele que você recebeu um direcionamento jurídico disso, ou do contador, ou do advogado, ou daquela pessoa, daquele terceiro que você contratou para ser o encarregado. Tá bom? Então, consentimento, gente, ele é a última via que você tem. Depois que você avaliou todas as hipóteses aqui de tratamento de dados e você não conseguiu enquadrar, você vem para o consentimento. Vamos lá. É a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Gente, não vale assim, consente aqui que eu vou usar os seus dados. Não pode. Também não pode ser verbal, tá? Tem que ter um registro isso de alguma forma. Vamos lá. Fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular. Cabe ao controlador o ônus da prova de que o consentimento foi obtido em conformidade com o dispositivo da lei. O que isso quer dizer? Não entendi nada. Gente, o controlador vai ser sempre responsável em uma ação do PROCON ou uma ação do Ministério Público ou diante do juiz para dizer que ele pegou o consentimento e que os termos daquele consentimento estão claros, estão informados, estão inequívocos e que aquele titular de dados fez, né, ele consentiu com aquilo de maneira livre. Veja que todo o ônus é do controlador. O consentimento deverá referir-se a finalidades determinadas e as autorizações genéricas para o tratamento de dados pessoais serão nulas. Foi aquilo que eu falei. Não pode vir escrito assim, vou utilizar os seus dados. Ou você vai utilizar os dados, você coloca assim, vou utilizar para isso e outros. Também não pode, gente. Para fins de, né? Né? Etc. também não vale aqui, tá? Não dá. Tem que ser muito bem escrito e muito bem definido. O consentimento pode ser revogado a qualquer momento mediante manifestação expressa do titular por procedimento gratuito e facilitado. Né? Então, não dá, gente. Não dá para a gente cobrar para ele querer cancelado. Mas uma coisa super importante, o consentimento precisa de gestão. Às vezes, o que quer dizer isso? É o seguinte, eu fui lá e dei um consentimento. Você tem 15 hipóteses de utilização dos meus dados. Então, hoje eu fui lá e falei, tá bom, pode usar meus dados para todas essas 15 hipóteses. Daqui um mês, eu falei, eu não quero mais receber isso e aquilo. Eu volto lá no seu estabelecimento, ou eu te ligo e falo, sabe aquele consentimento que eu dei? As 15 hipóteses, 5 eu não quero mais. E aí? Como é que você vai fazer? Como que você vai fazer essa gestão? Porque tudo isso é necessário para uma possível defesa. Ou um relacionar-se com esse cliente. Né? Você vai dizer, olha, se ele chegar para você e falar assim, você não me manda mais o WhatsApp, o que aconteceu? Então, nesse dia, por conta do seu consentimento que foi revogado, eu não consigo mais te mandar a promoção. Mas, se você quiser, nós, né, a gente passa a mandar de novo se você refizer esse consentimento. Ok, mas isso tudo precisa de uma gestão de consentimento, que a Fernanda vai falar também qual é a sugestão da Lynx para fazer essa gestão de consentimento. Caio, você falou alguma coisa? Não? Então tá. Pode seguir. Aqui, gente, nós finalizamos essa parte, né, da legislação em si. Qualquer dúvida, vocês me coloquem e a gente vai continuando aqui juntos. Fer? É isso aí, Gê. Agora, pessoal, eu vou entrar um pouquinho em como a Lynx pensou, né, em colaborar com vocês no sentido da gente, né, que é operador ali, precisa dar ferramentas para vocês estarem, né, em conformidade com a LGPD. A gente trata muito a questão, foi que a Geisa falou, né, do consentimento. Quando a gente olha para o varejo, a gente percebe que vocês têm o contato direto ali com o cliente, né, para trazer ele de volta ao restaurante, para comunicar ele de uma promoção. Então, quando a gente tem uma comunicação com esse cliente, a gente precisa estar dentro do consentimento. Eu preciso permitir
né, que você me comunique, que você entre em contato por um WhatsApp, que você me mande uma comunicação via e-mail. Então, é aí que a gente atuou como produto, né, que é o que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu compartilhar a minha tela. Aqui. Já estão vendo a minha tela aí? Já, né? Ou ainda não? Tá ok a tela aí, Jé? Tá sim. Demorou para abrir o botão. A gente desenvolveu, né, um módulo do Reshop. O Reshop é uma plataforma, uma suite que foi criada na Lynx e que está conectada ao Deguste e algumas plataformas, né, da Lynx, que é a nossa ferramenta de CRM, né, de trazer o cliente de volta, de trazer o cliente para o centro. E aí nada mais certo do que a LGPD está dentro dessa plataforma, né? Porque para eu comunicar, para fazer uma promoção personalizada, para tratar um programa de fidelidade, eu preciso estar com o consentimento do cliente, para ter toda essa régua de relacionamento. Então, a gente criou o Reshop LGPD, e ele é uma ferramenta super simples, tá, pessoal? Ele faz toda a questão de eu tratar as minhas finalidades, que a Geisa falou. Então, eu vou aqui no módulo e consigo cadastrar todas as minhas finalidades. Então, eu vou disparar uma mensagem, tipo, eu quero utilizar o seu dado para disparar uma mensagem por WhatsApp, eu quero utilizar o seu dado para disparar uma mensagem por e-mail, por telefone, ou eu tenho um termo diferente que eu preciso de uma autorização. Então, a gente consegue definir as finalidades, eu consigo incluir o termo, né? E todo esse termo que a Geisa falou, que vocês precisam fazer como assessoria jurídica os termos para a utilização dos dados do cliente de vocês. Então, a gente consegue fazer toda essa gestão dentro da plataforma. E o mais importante da plataforma, que é o que eu vou atuar agora, que eu vou mostrar para vocês, toda a gestão desse dado fica dentro da plataforma, né? Você varejista, você aí do seu restaurante, você analisa os dados e faz toda a gestão, todas as configurações dentro da plataforma, e a gente fornece, que é um cenário muito pertinente quando a gente fala de Reshop para Food, porque vocês já têm acesso a isso. Então, vocês têm um portal do consumidor. Hoje, o cadastro de food normalmente não acontece no PDV, né? Ele vai acontecer depois. Eu faço um programa de fidelidade e falo, você registra lá para você ganhar um benefício. Então, ele vem junto com a LGPD para fomentar esse cadastro de cliente. Então, vocês começarem a trabalhar o cliente melhor, né? Ter todo esse dado. E tratar a LGPD. Então, o portal do consumidor, ele é editável, então vocês conseguem, essa imagem, eu estou mostrando aqui para vocês, trazer aí uma imagem do seu restaurante, trazer uma foto, né, do comidona aí, um hamburgão com batata frita, trazer isso para cá e fazer todo a sua logomarca. Então, a gente fez ele de uma forma personalizada para que cada cliente adapte ao seu, né? Não sei se tem alguém aqui que já tem Reshop em food, mas no cenário a gente liberava isso para alguns clientes, né, quando a gente tratava de food. E hoje isso aqui já faz parte da LGPD, está dentro desse pacote e é parametrizado por vocês. Quando eu entro aqui, que eu vou fazer meu cadastro, ele é super simples, tá? Eu falo que é meu primeiro acesso, aí o cliente ele vai colocar o nome completo dele aqui, vai colocar o e-mail dele, mostrando a experiência para vocês, o cadastro é responsivo, então no celular fica super, colocando errado, super bacana. Eu vou entrar e vou conseguir, vocês vão ver que ele vai abrir um wizard, onde eu consigo fazer todo o restante do meu cadastro. Ele pega essa informação, vamos esperar a internet responder, né, gente, que ela sempre faz isso comigo, né, Geise? Em todo aulão, ela resolve dar uma travadinha. E aí o cliente vai fazendo o cadastro, ele visualiza os termos. Aí eu falei que ia dar uma bugada. Ele visualiza os termos. Gente, eu tô numa base de stage, tá? Então, às vezes, dá esses pau aqui. Ele visualiza os termos e dá o aceite automaticamente ali e consegue fazer essa gestão que a Geisa falou, do consentimento a todas as finalidades. Às vezes eu quero só que você me contate por WhatsApp. Então, o sistema, ele faz, né, essa gestão, que ele não quer funcionar, então eu vou falando aqui, vocês estão imaginando. Ele faz toda essa gestão desses dados do cliente e tem um acesso, você, né, que a lei diz, né, eu preciso dar um acesso claro e rápido para o meu cliente consentir ou revogar, né, o direito dele. Então, esse é o portal que a gente fornece dentro do Reshop LGPD, que está conectado com as automações da Lynx, está conectado com
com o Deguste, né? Por exemplo, o Deguste One, o Deguste normal, a gente já está. Então, o dado do cliente é consultado pelo Deguste. Existe toda essa a parametrização de exclusão não aparece, né? Eu excluo de toda a base dos RPs, PDVs. E também a questão da anonimização, a gente também trabalha isso em todos os RPs e PDVs. E todos os dados ficam totalmente integrados, né? Então, você tem um cenário de ponta a ponta aí da gestão do dado do seu consumidor. Então, eu acho que era isso que a gente, né, Gê, tinha que passar para vocês entenderem. Procurem seus ECS e afins se vocês se interessaram pelo sistema. Eu vou conseguir mostrar para vocês, né? Porque, de novo, eu falei para o Caio que eu ia de PPT, que era melhor, que outra vez ele ia aprontar isso comigo. Então é isso, pessoal. Foi o que a Geisa falou, a gente está preparado para que vocês possam estar, né, em conformidade com a LGPD. E vamos para as perguntas, Geisa e Caio, tem algum? Muito bem, vou ler as perguntas aqui para a gente. Deixa eu ver aqui, que tem um comentário aqui do Eduardo Batista Gonçalves, pode colocar no site lá, quando a gente falou de currículo, né? Para o site, qual a política que o proprietário dos dados é informado da nossa política de trabalho conosco e dado o seu consentimento. Tá certo aqui, Geisa? Lê para mim de novo, desculpa, eu estou procurando a pergunta aqui. A pessoa, lá no começo, 5h27 da tarde, tá? O Eduardo, ele falou assim, currículo aqui na empresa dele, né? Analisamos para o site com a política que o proprietário dos dados é informado da nossa política de trabalho conosco e dando o seu consentimento. Os famosos checkbox, né? Esse tá ok. Tá ok, tá ok. O problema é quando chega no balcão, né? Fica perdida a folha, ninguém sabe onde tá, né? Exatamente. Essa pergunta foi eu que coloquei. Eu vou usar o espaço para te perguntar aqui. Eu tenho visto ainda mais para o pessoal que está em shopping e tudo mais, né? Uma série de shopping, de empreendimentos, né? Pedindo acesso a essas informações dos franqueados, das lojas, faturamento, cliente, cadastro, tal. Normalmente o cliente deu consentimento para a marca, né? E aí o shopping está usando às vezes uma outra empresa para puxar essa informação para o shopping e tal. Isso dentro do LGPD não poderia, né? Se ela não tiver lastreada pelos contratos, não, tá? Porque o que acontece? Tudo pode acontecer, desde que o titular saiba onde está o seu dado. Então, por exemplo, a franquia e o franqueado, eles têm que ter um contrato que eles dividem os dados, que eles compartilham os dados, dividem onde? Compartilham os dados. Com quem que eles compartilham? Entre eles. Não, então, entre o shopping e tal. E aí isso então, tá chegando agora o shopping, por exemplo, para cobrar mais taxa e tal. Hoje os shoppings têm acionado em franquias, mas são contratos que entra em franquia já estavam estabelecidos. O shopping está entrando com... Olha, eu cheguei aqui, eu quero teu dado, e você tem que, se quiser estar no meu shopping, você tem que me dar teu dado. Né? Não poderia fazer isso, né? Não secamente, como a gente diz. Então, o que acontece? Esse caminho dos dados com os operadores aí, eles têm que vir para dentro do consentimento, Caio, tá? Então, eu divido, a franquia divide com o franqueador, que divide com o shopping, tem que vir, eu não sei se vocês já viram política de privacidade de grandes empresas, por exemplo, como, vou dar um exemplo aqui, a Globo. Vocês já entraram? Não. Gente, ela fala uma quantidade de empresa que ela fala que divide, vocês choram, você fala, gente, eu não quero mais. Porque lá ela fala exatamente todo o caminho do seu dado, porque esse é o objetivo. Só que se isso não estiver no consentimento e não estiver pactuado aí, por uma questão de segurança de dados, não pode, é ilegal. Tá? Muito bem, o próprio Eduardo perguntou aqui, como a ANPD vai bloquear os dados dos clientes nas empresas? O que eu imagino? Não saiu o regulatório disso ainda, tá, Eduardo? Mas o que eu imagino é que ela vai bloquear tudo, ela vai pedir um bloqueio, vai vir um técnico da ANPD, um técnico que entende de TI, que entenda como fazer isso. Por exemplo, eu vou derrubar o seu cadastro, vou derrubar os seus dados, né? Isso vai ser feito por meio de TI, porque ninguém tem isso no caderninho, tá? Então, eu imagino que seja um procedimento totalmente por meio de TI. Você vai chegar uma pessoa a mando da ANPD para fazer isso. O próprio Eduardo está falando, quem é a pessoa que tem que dar informação ao cliente não é o DPO. A pessoa que tem que dar informação para o cliente não é o DPO. Nem todos os colaboradores não possuem acesso a todos os dados.
Não, veja, quando eu brinco com o direito de titular é uma coisa, né? Aí em tempo real eu tenho que chegar lá, aí independente que se vier o seu encarregado, por exemplo, você treinou seus empregados sobre seus colaboradores, desculpa, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí uma pessoa você deixou um pouco mais expert para responder a tudo. Chegou alguém no balcão, é ela que vai responder. É uma outra coisa, tá? Porque aí você tem um alinhamento, você tem um programa, mas se eu chegar ali no seu balcão e falar assim, olha, eu quero trocar o meu e-mail, eu quero trocar o meu endereço, tem que ser em tempo real. Quem vai me responder isso, não sei se é quem está lá na frente, se é quem vai vir do administrativo, mas tem que ser ali naquele momento, tá? É a sugestão. Legal. O Thiago aqui colocou, ó, gostaria de saber se a Lynx está implementando algum mascaramento do CNPJ ou CPF dos clientes no sistema de frente de caixa, pois o operador de caixa tem livre acesso a essa informação hoje, né? Seria algo como, por exemplo, o sistema mostrar apenas os últimos dígitos do CNPJ ou do CPF. Fernandinha, nós temos algum mascaramento do CNPJ ou CPF hoje? Acho que a Giza sabe responder melhor. Eu acho que o mascaramento ainda não, né, Gê? A gente, Olha, assim, se o cliente pedir anonimização, todos os PDVs estão preparados para isso, né? Ele não mostra. Então, até o cliente não revogar isso, a gente ainda não tem esse mascaramento aí do dado. Eu não consigo te explicar quais soluções já fizeram isso. O que eu sei é que nós participamos de uma reunião em que isso foi colocado, foi uma hipótese a ser colocada no roadmap mesmo, de adaptação da legislação, que antes não precisava. Agora, vou ficar devendo os sistemas que tem. Tá bom? Mas assim, estamos olhando para isso, né? Acho que essa é a mensagem. Então, em breve, todas as automações estarão adaptadas dessa maneira. Vocês têm aqui o Apollo Link? Vocês têm alguma informação de Apollo? O Apollo é alto, né? Se ele anonimizava, é isso? Isso. Ele, no meu controle, que a gente tem um controle compliance aqui do direito de titular, e ali ele está como ele exclui ou anonimiza, enfim, dependendo da situação, que aí quem decide anonimizar é o sistema, né? E, enfim, faz aqueles artigos, aqueles direitos do titular todas as soluções fazem, inclusive anonimizar. Algumas não implementaram a portabilidade porque não vai ser usual no setor, tá? O Wellington está perguntando aqui se está sendo gravada para assistir novamente depois. Sim, Wellington, você confere aqui essa gravação no YouTube da Lynx, é isso aí, vai lá no youtube.com/Lynx, né, e você vai encontrar a gente lá, vai encontrar esse aulão, divulgar, compartilhar com os seus aqui, espalhe a notícia aqui, é muito bacana o aulão do LGPD aqui. E aí, por último, aqui temos o Onofre Rosa Ferreira de Souza. No Microvix temos o dashboard de envio de mensagens para os aniversariantes. Nesse caso, eu posso enviar para um cliente? Desde que é autorizado para usar o dado para esse fim, sim. Né? Exato. Nesse caso, o Microvix, né, nosso produtinho aqui, ele tá integrado com o ReShop, então ele está totalmente funcional a isso. E você pode fazer muito mais que só disparar mensagem para o aniversariante conectando com o ReShop LGPD. Então, procura o seu ECS, franquia e, né, vamos lá ver como o produto atende. Ó, não esquece, então, tem uma pesquisa de avaliação aqui em cima. Eu acho que está chegando uma pergunta, mas não tenho certeza. Chegou a última pergunta aqui. Ó. Onde posso conseguir um modelo de consentimento para clientes de postos de combustível? Olha lá. Quando fala em modelo de consentimento, Thiago, o coração vem na boca, né? Por quê? Porque o consentimento, ele tem relação com aquilo que cada estabelecimento faz. Então, não existirão modelos de consentimento, porque cada um faz uma coisa, cada um disponibiliza o dado de uma forma. O ideal seria pegar ali um jurista ou o próprio contador que está estudando bastante sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, sentar com ele e falar, olha, eu gostaria de usar o titular de dados para isso, né? usar os dados do titular para isso, e vocês montando. Porque o objetivo não é ser simples ou complexo, não é se vai ter 2 laudas ou 10 laudas, mas sim todas as finalidades que você vai mostrar para o titular que você está usando aquele dado. O objetivo é, titular, aqui serão usados os seus dados. Esse é o maior objetivo. Claro, e dizer claramente tudo, mas aí eu acho que vocês conseguem montar conforme a expertise, conforme o negócio de vocês, tá? O modelo eu acho muito arriscado. Porque ele vem de outro. Né, Gê? A gente está orientado pelos nossos DPO, que a gente foi muito solicitado, né? A partir do momento que começou,
todo mundo, eu preciso do meu termo modelo, e a gente foi orientado a não, porque cada negócio, foi o que a gente já falou, tem sua particularidade, e você vai entender para que você quer o consentimento para tratar aquele dado do cliente, né? Exatamente. É isso. Muito bem, muito bem. Estão às 6h13, este dia 23 de setembro de 2021. Queria agradecer, Geisa Trevisan, Fernanda Salve, mais um prazer, uma honra estar novamente com vocês aqui para mais um aulão, dessa vez o aulão de LPD aqui, o pessoal de Food. Muito obrigado a você que acompanhou a gente se vê em breve, mais alguns outros aulões, YouTubes e tudo mais. Um grande abraço para vocês, uma boa tarde, pessoal.